Bem, em primeiro lugar, eu queria agradecer, parabenizar por esse espaço de discussão, né? Dizer que minha fala provavelmente vai ser mais breve do que os 15 minutos. Eu não me debrucei o suficiente na parte técnica, na parte matemática, para poder ter opiniões muito fortes sobre esse arcabouço fiscal. Eu acho que cabe a mim ser responsável e não simplesmente colocar lenha na fogueira onde eu não me dediquei o suficiente para ter opiniões tão fortes. Acho importante falar também, né, que existe uma torcida muito grande de todo mundo que está aqui para que as coisas deem certo, né? Para que esse governo possa, enfim, ficar mais do que simplesmente um pequeno espaço de tempo no poder, sejam os 4 anos regimentais, seja um tempo mais curto por ameaças que estão sempre nos rondando, né? Então, todas as críticas, comentários, ideias que são dadas aqui são dadas no sentido da gente conseguir perpetuar no poder ideias e iniciativas que garantam, né, um país com menos pobreza, um país com mais justiça social, com menos concentração de renda e etc. É muito importante, eu acho, que a gente falar isso, porque, enfim, somos todos aqui pessoas que querem um Brasil muito parecido. Talvez a gente acredite em caminhos um pouco diferentes, né? Eu acho que esse arcabouço, e aí os meus comentários vão ser mais conceituais, né? Eu acho que esse arcabouço fiscal, ele é claro, né? Ele representa um avanço, e todo mundo já falou muito sobre isso, né? Até porque o teto fiscal que a gente tinha não só era uma excrescência e algo que não existe da forma como existia aqui em nenhum outro lugar, mas também era algo que nos condenava à impossibilidade de crescer, né? E num país como o nosso, onde, enfim, o número de pessoas que não têm um emprego, o número de pessoas que passam fome, não para de crescer. Isso aconteceu de uma maneira vertiginosa durante a pandemia. Você ser condenado à impossibilidade de crescer é algo muito sério. E aí eu venho, né, para esse arcabouço que é proposto e trago essa primeira visão, né? O arcabouço que é proposto ele segue sendo, enfim, um limitador de crescimento da forma como ele é colocado. Eu não estou querendo usar a palavra teto, mas ele segue sendo um teto que, claro, é um teto que vai crescendo, é um teto que vem com piso, é um teto bem melhorado em relação ao que a gente tinha antes. É um teto que, se você furar muito para cima, tem um espaço para fazer um pouco mais de investimento, mas ele segue sendo um limitador. E aí a pergunta que a gente tem que se fazer, que é uma pergunta que foi falada aqui muitas vezes, é o seguinte: já que a gente está colocando um limitador, né, para esse crescimento do gasto, mesmo que as receitas cresçam muito, né, qual será que, primeiro, deveria ter esse limitador? Para quem que a gente está dando esse limitador, né? Dado que já tem ali o 70% em relação à variação das receitas para os gastos. Quem é que está precisando, né, desse R$ 2,5? É o mercado que está pedindo, né? É a Faria Lima que está pedindo? Não, isso é porque alguém tem que estar exigindo, alguém tem que estar pleiteando, alguém tem que estar se beneficiando desse 2,5% para a gente poder justificar essa nossa, enfim, essa nossa regra, que acaba também, né, jogando a gente nesse mesmo problema de que a gente está condenado a não poder crescer muito. A verdade é que a gente está condenado a não poder crescer muito. Eu entendo o outro argumento, até pensando com a cabeça de 20 anos de mercado financeiro, né, a lógica desse arcabouço fiscal é uma lógica que agrada muito. Eu tenho certeza, né, que na Faria Lima vocês podem ter certeza que a turma vai sempre reclamar, mas dá para saber quando eles estão, enfim, contentes e quando eles, enfim, estão preocupados. E eles ficaram se sentiram super ali, enfim, atendidos, né, com esse arcabouço fiscal.
Toda vez que a turma ali se sente muito atendida, eu fico com a pergunta se a gente, enfim, tentou o suficiente o que a gente poderia. E eu digo isso para vocês dizendo o seguinte, essa lógica de que a gente vai fazer isso, com isso a gente vai ancorar as expectativas, ancorando as expectativas, o BC pode cair juros, o BC caindo juros, isso facilita o crédito, além de facilitar o crédito, diminui o risco, a percepção de risco no país, isso atrai investimentos de fora, isso aumenta a oferta de emprego, isso aumenta a massa salarial e isso vai poder fazer, enfim, a economia se retroalimentar e a gente entra num ciclo virtuoso. Essa é a história que eu ouço desde 1997, quando eu entrei no Banco Pactual, né? E é uma aposta que você faz muito grande no setor privado, né? Ou seja, o Estado ali como aquele que ele diminui a percepção de risco e ele cria as condições para o mercado privado poder prosperar, mais uma aposta que, quando a gente resolveu levar ela ao extremo e criar um teto, ou seja, que daria todas as garantias que o mercado queria, a gente viu que ela serviu como um freio enorme, né, para a nossa economia, né? E vale a pena, já foi lembrado aqui hoje, teto que a gente colocou que nunca foi cumprido, né? Porque, enfim, ele acabou se mostrando uma impossibilidade. E eu acho engraçado a gente estar fazendo todo esse questionamento, seminário, etc., sobre a questão do arcabouço fiscal, que preocupa tanto, né? O que vai garantir que a gente não vai gastar tanto? O que vai garantir que, enfim, a gente não vai explodir os nossos gastos? E a gente não tem seminário para discutir a nossa taxa de juros, né? E não faltam opiniões qualificadas falando que a nossa taxa de juros é um absurdo. Não falta o Stiglitz vir aqui, não falta economista da Índia, dos Estados Unidos, do Canadá, da França, de tudo que ela vai falar que a nossa taxa de juros é um absurdo e ela outra vez, usando crescência, um ponto fora da curva em relação aos nossos pares, em relação aos peers que o Brasil tem no resto do mundo. E quando você começa a imaginar o seguinte, mas vamos supor que a gente faça, e eu odeio, mas eu vou usar de propósito, de uma maneira provocativa, que a gente faça a lição de casa, né? Porque quem faz lição de casa é quem tem professor. Vamos supor que a gente faça a lição de casa que o Banco Central outorgou como responsabilidade para a gente fazer, que era desonerar a questão dos combustíveis, era a gente, enfim, a gente rever, né, aquela desoneração dos combustíveis, perdão, a gente fazer o arcabouço fiscal, a gente isso e aquilo. Vamos supor que a gente faça tudo isso e o Banco Central ele cai aos juros em 4%, 5% nesse ciclo. A gente está falando de 250 bilhões de reais, de dinheiro a menos que a gente vai gastar. E ninguém questiona se isso vai poder virar investimento, porque a gente só fala de superávit primário, né? Existe uma regra que se criou também, em poucos lugares do mundo você tem isso, existe uma regra que se criou no Brasil, que é o seguinte, o dinheiro que a gente tem que pagar, né, para os investidores, né, dos nossos títulos públicos, que eu gosto de repetir mesmo, para a Faria Lima, ele é mais importante do que o resto. Tanto que a gente tem o primário, que é assim, vamos resolver esse negócio, porque o nosso objetivo é pagar ali os juros da dívida. E a dúvida é o seguinte, se a gente crescer mais do que o esperado, se a gente tiver uma arrecadação muito acima do esperado, a gente está aqui conseguindo um espacinho para poder crescer mais do que 2,5%, né, aqui o nosso gasto real, o nosso teto de gasto real. E se a gente cair 5% a taxa de juros? E se a gente tiver uma economia de 250 bilhões de reais por ano em relação ao que a gente tem hoje? Nada disso pode ser usado para a gente crescer? Nada disso pode ser usado para investimento? E aí eu acho que a gente tem um problema. Eu não sei se com todas essas amarras, com todas essas limitações, e vejam que aqui não tem ingenuidade, né, de imaginar que seja fácil. Então bota de 2,5 para 5, né? Tem que combinar com todo mundo, né? Tem que combinar com o Congresso, tem que combinar, enfim, com a frente ampla, tem que combinar com o empresário, tem que combinar com todo mundo. Então, ninguém aqui está falando que é fácil. Mas o ponto é que, com este arcabouço que a gente tem hoje, eu acho que é muito difícil a gente imaginar um crescimento de 4, 5, e fica parecendo que a gente está falando de uma maluquice. E a média de crescimento nos governos Lula foi essa, foi acima de 4%, um pouco acima de 4%. E isso me parece uma impossibilidade com esse arcabouço. E aí a pergunta que eu faço é o seguinte, com esse país, da forma como está, será que politicamente, né, isso é viável?
a gente crescer 1,5%, 2% nos próximos anos, a gente deixa todo mundo tranquilo, a situação de risco parece controlada, na verdade não está, né? Porque se politicamente não está, o risco não está controlado. Será que isso é viável? Será que é viável a gente imaginar um projeto de país, né? Um projeto de poder que dure décadas, né? Começando assim num país que está dividido meio a meio e sem poder aproveitar algum soluço de crescimento que a gente tem? Se a gente tiver algum soluço de crescimento grande, a gente vai ter que, enfim, puxar o freio, porque essa regra coloca algum freio, né? E eu sou sempre da teoria, e me perdoe, né? Enfim, a sinceridade, é que os dois campos podem estar errados nas suas ideias. Então, aqueles que são super fiscalistas podem estar super errados, e nós podemos estar errados também. Os desenvolvimentistas, na visão deles, os gastadores podem estar errados. Mas o problema é que o risco é assimétrico para mim, né? Se você peca pelo fiscalismo ali, e você resolve só cortar custo, cortar programas sociais, colocar limitadores de gasto, enfim, excessivamente, etc., se dá errado, né, as pessoas sobram com nada, né? Se você cria uma possibilidade de tentar o crescimento e isso dá errado, porque pode dar errado também, as pessoas sobram com aquilo que você tentou. As pessoas sobram com hospitais, as pessoas sobram com estradas, as pessoas sobram com portos, as pessoas sobram com programas sociais, as pessoas sobram com filhos e filhas formados em universidades, as pessoas sobram, né, com o legado que aquela sua tentativa deixou. Então, eu sempre sou a favor da gente errar, né, tentando crescer e tentando proporcionar aquilo que as pessoas hoje têm urgência. Esse é outro ponto importante. A gente não vamos começar crescendo devagarzinho para dar uma equilibrada, depois a gente vai crescendo mais. Eu passo o ano visitando lugares onde as pessoas, provavelmente, várias delas não vão estar vivas até esse momento onde a gente espera poder estar crescendo um pouquinho mais, se é que a gente vai conseguir continuar com um governo minimamente progressista no poder, se a gente não crescer minimamente nos próximos anos. Então, acho que o que a gente tem que discutir, dado que o arcabouço fiscal é o que a gente tem na mesa, são esses parâmetros. A gente precisa ter esse 2,5%, já que tem a regra dos 70%, e já que tem a regra dos 70%, ou será que esse 2,5% não podia ser bem mais alto? Porque o que fecha a conta no final é crescimento. O que fecha a conta, a gente está falando um monte de... Aliás, acho que o governo comunicou mal essa história do dizer que se a gente não tiver os 150 bi de receita, aí não tem como fechar a conta. Você nunca pode jogar esse tipo de risco, né? Os primeiros 8 bi já foram um sufoco. A questão lá de taxar o que a lei manda taxar dessas empresas que vendem aqui no e-commerce. Então, quando você joga que se não tiver isso, vai ser um sufoco, olha o risco que você está jogando desnecessariamente. E a verdade é o seguinte, se o país volta a crescer e volta a crescer com robustez, tudo isso se ajeita, no sentido de que você gera receita, você gera emprego, você gera uma economia que é muito mais formal, ou seja, você tem um efeito, o que a gente chama de convexidade positiva, né, na matemática, de uma coisa influenciando a outra, e aí você gera um monte de externalidade positiva que você não estava imaginando no começo. Então, eu acho que, da forma como está o arcabouço fiscal, ele condena a gente a não poder crescer muito. E, condenados a não poder crescer muito, não só a gente coloca em risco pessoas que não podem esperar, mas coloca, principalmente, em risco uma possibilidade de poder viver longe desses fascistas e desses representantes da extrema-direita por mais tempo do que a gente gostaria de viver longe deles. Então, é isso que eu tinha para contribuir aí com a apresentação de hoje. Bom, Eduardo, muito obrigado pela sua contribuição. Eu acho que deixou uma provocação muito importante, que eu acho que é um dos objetivos desse seminário, a gente debater com integrantes do Ministério da Fazenda.